Boa noite, pessoal. Aqui é Guilherme Lopes, da editora Xbooks, e nós estamos começando mais um episódio do XB Podcast, que é o podcast da editora Xbooks. E hoje eu tenho um convidado muito especial, né, que nós vamos estar conhecendo nesse dia de hoje, que é o Jonatas. Muito prazer, Jonatas, né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Sei que talvez alguns dos nossos espectadores não saiba quem você é, mas eu tenho certeza que muita gente conhece o teu negócio, conhece a tua loja, né? Que a gente vai estar conversando sobre isso. Mas eu acho interessante porque muitas vezes, né? Como eu estava te falando, eu sou do meio empresarial, então eu estou há 26 anos aí trabalhando com contabilidade, lidando com empresário de todos os ramos, e a gente muitas vezes vê um negócio, mas não sabe o que tem por trás. Que tem uma pessoa ou muitas pessoas que dedicaram tempo, dedicaram muito esforço, né? Não é fácil empreender no Brasil. Né? Não é fácil empreender no mundo todo, eu já morei fora, é difícil, mas no Brasil é um desafio. Nós temos questões tributárias, trabalhistas, uma série de coisas que são desafiadoras para nós. Mas eu gostaria de, não só eu, mas as pessoas que estarão nos assistindo, né, nesse episódio, gostaríamos de te conhecer, de saber quem é o Jonatas. Fala um pouquinho de você para nós, da tua história. Boa noite, Guilherme. Boa noite. O pessoal que está acompanhando o canal, obrigado pelo convite. Interessante, uma editora que está aí publicando, está também fazendo a parte de mídia. Hoje a gente tem que estar com diversos canais de divulgação, também interessante a proposta. Eu recebi o convite, dei uma olhada em outros entrevistados, achei bem legal e válida para mim que estou atuando aqui na região de Cachoeirinha, Gravataí, enfim, no estado todo, mas principalmente aqui onde a gente está gravando. E quem é Jonatas? Eu sou livreiro. Muitas pessoas perguntam, quando chegam, eles querem saber se eu tenho sócio, querem saber assim, o meu cargo. Uhum. E eu não gosto de dizer eu sou dono, eu sou proprietário, eu gosto de dizer que eu sou livreiro. Uhum. E muitas vezes até simplificar, eu vendo livros, é o que eu faço. Porque a minha essência é essa. Às vezes tem gente que cresce, a empresa fica maior, e aí no cartãozinho já bota ali CEO, já bota presidente. E eu acho que isso aí não é o caminho. A gente tem que manter a simplicidade, a gente tem que lembrar da nossa essência. Hoje, talvez eu não esteja tanto na rua, mais vendendo, tirando pedidos, mas a minha essência é um vendedor de livros. Eu fui nascido e criado dentro de um grupo missionário, que até surgiu nos Estados Unidos na década de 60, com o movimento hippie. Uhum. E esse grupo cresceu nos Estados Unidos, veio até o Brasil, meus pais se conheceram, se juntaram a esse movimento e eu nasci dentro do grupo. E era um grupo que tinha muitas regras no sentido assim, de contato com o mundo normal. Então a gente estudava em casa, homeschooling, que é o nome, aprendi inglês antes do português. E dentro desse meio a gente foi treinado e preparado para sermos missionários. Então eu memorizava a Bíblia e o grupo criou publicações. Na época eram livros, VHS, CD, DVD, que eram a forma dos missionários saírem para evangelizar. Eu sempre uso a referência dos Mormons, que a gente vê eles andando de dois em dois na rua com a bolsa. E a gente fazia um trabalho semelhante. Então, a gente saía para pregar o evangelho, tinha essa literatura que era feita pela editora do grupo, e fazíamos a comercialização, e era uma forma de levar a mensagem e angariar sustento, que era um trabalho voluntário. Sim. Então eu fui criado nesse meio. Desde 16, 17 anos eu já fazia isso. A gente morava em comunidades que seguiam o modelo de Atos,
O livro de Atos diz que todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E então o fundador do grupo ele incentivava a seguir esse modelo. Então morávamos em propriedades grandes, às vezes com mais de 100 pessoas do mundo inteiro. Tinha francês, argentino, americano, brasileiro. Legal. Era uma convivência interessante, diferente. E aí foi aí que eu entrei nesse mundo dos livros. E lá por 2010 tiveram muitas mudanças no grupo e eu resolvi sair. Vim para Porto Alegre, onde meus pais moravam, e eu pensei, bom, o que eu vou fazer? A gente até recebeu uma educação dentro do grupo, mas era muito programas de ensino à distância americanos, então não eram reconhecidos pelo MEC. E eu pensei, bom, eu não tenho faculdade, eu tenho só esse ensino básico, mas o que eu sei fazer é vender livros. Então eu vou abrir uma pequena empresa, abri uma MEI na época, eu vou ir por esse caminho. E comecei no apartamento dos meus pais, uma distribuidora de literatura cristã. Então, basicamente, a gente pegava o livro da editora, fazia o meio de campo entre a editora e as livrarias. E aí eu peguei o carro emprestado do meu pai, juntava as amostras e comecei a visitar... Fazia tipo uma representação comercial. Exatamente. Visitava as livrarias, tanto as maiores na época, tinha a Rede Saraiva, que era a maior do país, a Livraria Cultura, e tinha diversas outras na capital, região metropolitana. Visitava, tirava os pedidos e depois comprava e entregava para as livrarias. E foi assim que eu entrei no mundo dos livros. Que bacana, cara. Que legal mesmo. Então você cresceu nesse lar cristão, digamos assim, mas foi aqui no Brasil ou tu morou nos Estados Unidos também? Não, o movimento começou nos Estados Unidos e depois foi se expandindo para outros países. Eu nunca morei fora, mas chegou a ter comunidades em mais de 100 países. Eu tenho muitos amigos que moram no exterior também, que moravam, muitas pessoas que são daqui, que foram também. Eu já saí do país, mas aí a passeio. Mas dentro da comunidade eu trabalhei em Belo Horizonte há alguns anos e Brasília e viajei por todo o Brasil, mas nunca cheguei a sair do país em missão. A comunidade tinha tipo locais em diversos lugares, tinha essas comunidades em diversas regiões do Brasil. Então. Eram propriedades grandes que tinham capacidade para ter muitas pessoas. Estilo Jocum, assim, não sei se tu conhece a Jocum. Estilo Jocum, semelhante, sim, assim. Parecido. Só que é um outro movimento, no caso. Que interessante. Realmente me surpreendeu. Pois é. Como tu falou, por trás de uma empresa, muitas vezes tem uma história, tem uma vivência. Muito bacana. Que legal mesmo. E seus pais são brasileiros também. Meus pais são brasileiros. O movimento que é um movimento que começou lá fora e veio para cá. Exatamente. Eu tenho amigos no mundo inteiro e quem converteu os meus pais foram missionários dos Estados Unidos. E depois muitas pessoas do mundo inteiro se juntaram. E aí... Continuando, como que a gente chegou na Livraria Santos? Eu comecei fazendo... Eu ia te perguntar como é que surgiu a Santos, então... A Santos é a que o público vê. Sim, Eu fiquei 2-3 anos trabalhando só com distribuição. E com o tempo eu vi que dava muito trabalho e pouco resultado financeiro, porque movimenta-se grandes volumes de livros e a margem é baixa. Sim. E volta e meia alguém também não pagava, então... O lucro que tu tinha com 10 clientes, que não pagava, tirava o lucro. E quando eu visitava as livrarias, eu comecei a pesquisar para ver como é que funcionava uma livraria, porque eu pensei, bom, de repente, se eu fizer a minha própria loja, eu sei que tem uma margem melhor, aí se vende com preço cheio, claro. E eu vou poder gerenciar da forma que eu achar melhor. Porque quando a gente visitava as livrarias, eu tinha uma percepção de alguns livros que tinham mais potencial, mas que eu sabia que tinham que ser trabalhados de uma determinada maneira. Então, esse livro aqui você tem que colocar no checkout, esse aqui tem que estar na vitrine, esse aqui tu tem que botar no espaço Kids.
E eu falava muitas vezes com os gerentes, os vendedores das livrarias e dava as dicas para ele, pedia para eles, olha, me ajudam com a exposição desse produto. E alguns davam bola, outros ignoravam, outros colocavam, mas aí no outro dia via o colega e tirava o livro daquele local. E eu olhava e dizia, puxa, se fosse mais bem pensado, se tivesse um olhar mais atento, essas livrarias poderiam ter um resultado melhor. Então eu comecei a pesquisar e procurar oportunidade para pelo menos testar, fazer uma loja própria minha, no caso. E aí surgiu a oportunidade. Na verdade, eu saí do apartamento dos meus pais, que as minhas irmãs estavam furiosas comigo, porque Só livro. A sala virou um depósito de livros. Aí eu procurei uma loja lá na Avenida Cis Brasil, que à época era uma loja de fazer cópias. Que ano que foi isso? 2010? Isso foi 2012, 2013. E aí eu aluguei essa loja, comprei o maquinário do antigo dono e eu pensei, não, eu vou manter as cópias e agregar outros serviços e colocar os livros. Até para mim poder sentir. Claro. E a minha ideia inicial era só alugar uma sala para usar como depósito e eventualmente receber algum cliente. E aí esse senhor estava vendendo e eu lembro que eu perguntei, eu disse, quanto é que tu faz por mês aí de cópia? Ele disse, uns R$1.000. Eu pensei, olha, R$1.000, se eu conseguir manter isso, já me ajuda a pagar aluguel. Então eu chamei o meu pai, que trabalha comigo até hoje, e disse, olha, eu vou montar a loja, eu preciso continuar fazendo as visitas, trabalho externo. Tu cuida, que der de lucro a gente divide. E assim fizemos a primeira livraria, que foi lá na Assis Brasil. E a gente, naquela época, a gente incorporou plastificação, encadenação, carimbos. Quando a gente estava abrindo a loja, uma lan house que tinha no segundo andar da galeria fechou. O pessoal começou a pedir computador. Aí colocamos um computador, 2, 3, 4... Diversificando. Então a gente colocou vários serviços e os livros. Ali na Assis Brasil até não era um ponto muito interessante para a venda de livros, mas a gente vendia alguma coisa. Alguma pessoa que entrava ali para acessar a internet, para fazer uma cópia, acabava comprando livro. Mas ali eu pude entender mais ou menos como é que era ter uma loja, pagar o aluguel, pagar o condomínio, IPTU... E a partir Contador. dali... exatamente. Imposto. Exatamente. Pude ter a minha primeira experiência fora da segurança da casa dos pais. E aí comecei a procurar outras oportunidades. E a segunda nós abrimos em São Jerônimo, uma cidadezinha pequena, mas ali tinha a minha sogra, que é professora, professora aposentada. E ela dizia também, vamos fazer a livraria, tu investe aí e eu cuido para ti. Aí fizemos lá já mais com formato de livraria de shopping, né? Numa rede de supermercados. Tem lá, fizeram um hipermercado com lojas e fizemos uma já um pouco maior, com um mix mais variado, uma livraria mais completa. E assim fomos indo. Depois de São Jerônimo veio hoje, que é uma das lojas nossas mais consolidadas, que é justamente a loja do Gravataí Shopping Center, que a gente conseguiu negociar, o shopping entendeu e a gente fez o investimento. Na época foi um desafio gigante, porque shopping tem difícil, uma né? burocracia maior para a parte contratual, a parte também de obra. Uma obra que você faz numa rua, você não faz dentro de shopping. Toda uma exigência de engenharia, de arquitetura, de regras que devem ser seguidas. E também, para mim, foi um desafio especial por causa da questão financeira. Quando a gente está empreendendo, a gente tem muitas ideias, muitas coisas que a gente gostaria de desenvolver, mas tudo limitado ao recurso disponível. E essa loja de Gravataí foi a maior até então, e eu não tinha dinheiro, eu comecei do zero, né? Os meus pais sempre trabalharam muito, mas até em função da missão nunca acumularam patrimônio, não tinham grana assim para ver. Foram voluntários assim, então. E aí eu queria muito fazer, comecei em algum momento no meio da obra, eu lembro de não conseguir dormir, preocupado com como é que eu ia conseguir terminar a obra, né, pagar o empreiteiro. Desafio dos empreendedores. E foi um sufoco, mas consegui. E foi um passo muito importante. Que aí sim eu tive a experiência dentro de um shopping maior, num município maior.
E foi muito interessante para eu aprender o que o pessoal busca, como é que tem que ser, questão de horário, questão de mix, poder aproximar mais, porque eu vinha de um contexto de literatura cristã. Sim. E a minha ideia no shopping não era ser uma livraria gospel, uma livraria secular normal. Nós temos também a parte de literatura cristã, mas eu queria atingir o público geral. Sim, sim. Então a gente aprendeu bastante e a partir dessa loja de Gravataí que a gente foi buscando outros. Aí veio, acho que o Shopping João Pessoa, depois aqui em Cachoeirinha, na sequência. E assim fomos indo, até conseguirmos chegar nos maiores shoppings. Quantas lojas vocês têm atualmente? Hoje são 16. 16 lojas. E todas estão na grande Porto Alegre ou vocês têm no interior do estado, tipo Pelotas, alguma coisa assim, mais para... Nós temos em Porto Alegre 5. E depois de Grande Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha. Temos depois na Serra Gaúcha 2 em Caxias, uma em Bento Gonçalves, 2 no Litoral, Capão em Atlântida, Santa Maria, 2 lojas, e uma em Criciúma. E uma em Cachoeira do Sul também, que são as mais recentes. Então já estão saindo do Rio Grande do Sul, já tá... Sim, abrimos a primeira fora do estado. Eu não tenho objetivo claro no sentido de número de lojas, ou eu quero ser a maior, não é isso. A gente não pode tomar decisões de investimento guiados por isso, né? Eu quero ser o maior. A gente tem que procurar as oportunidades. Claro. E até em função do que aprendeu, do que aconteceu com as outras grandes livrarias que o país tinha, né? Nominalmente a Saraiva e a Cultura, que eram as maiores e hoje quebraram, fecharam as portas, eu aprendi que a gente não precisa de livrarias grandes, no sentido de espaço físico, não precisa estar no melhor shopping, precisa encontrar um modelo que atenda a clientela ali daquele shopping. Eu falo shopping porque hoje praticamente todas as lojas estão dentro de shopping, que atenda aquela comunidade e com um custo que a livraria suporte pagar. De preferência que tenha uma margem para oscilações, porque o varejo oscila. Sim. Tem uns meses melhores, uns meses piores, e se o teu custo é muito alto, no mês de maior dificuldade... Se tu não tiver um fluxo de caixa interessante, complica. Uma gordura, né? Como a gente diz, fica mais... Complica. A gente teve, nos últimos anos ali no governo Dilma, uma crise econômica muito forte, muita gente teve dificuldade. Recentemente tivemos a pandemia. Então, se tu não tiver uma coisa bem costurada, um bom relacionamento com o fornecedor, com o shopping, um contrato que não te proteja de alguma forma, quando vem essas situações, não consegue atravessar. Então, eu fui procurando, e até hoje, negocio dessa forma. Tem muitos convites, até grandes shoppings, às vezes querem, e eu digo, não, eu gostaria de estar aí, mas com esse tipo de custo, eu não... Tem que negociar. Tem que negociar. Então, é isso. Hoje a gente está bem inserido no mercado. Mas então o período de vocês é um período pequeno, né? Se a gente for comparar 10 anos, né? 2013, mais ou menos, quando... Isso. Então vocês conseguiram uma expansão muito interessante, né? Num período de 10 anos, porque você mesmo, nós sabemos o quanto que é árduo, né? Esse trabalho de expansão, de empreender, de conhecer, de entender o mercado, de entender o público, o que as pessoas querem comprar, né? Sim. Não adianta tu, né? Acredito que eu nunca tive livraria, né? Mas tem que ter ali dentro aquilo que as pessoas estejam interessadas, né? Sim. Então, e eu fiquei com uma dúvida, assim, então, na verdade, a livraria não surgiu, o teu intuito não era de ter uma livraria evangélica, por mais que tu tenha, penso eu, na tua mente, quando você decidiu sair dessa representação e entrar na parte loja mesmo, né, varejo mesmo, você não estava focado exclusivamente no público evangélico, que a gente sabe que é um público que consome literatura, né?
Bíblia, livros, né? É um público bom, interessante, né? Mas esse não era o teu foco, então. Não, porque é um público restrito. Uhum. Seria muito difícil manter uma livraria aberta num shopping somente trabalhando literatura cristã. Sim. E Uhum. eu penso que uma livraria completa, apesar de nossas lojas não serem muito grandes, ela consegue e deve ter uma setorização adequada que vá contemplar ali no seu mix Sim. livros para todos os públicos. Uhum. Então, eu sempre pensei a Livraria Santos dessa forma. Então, eu quero ter livros para cristãos, então vocês vão encontrar lá os principais autores e livros. Quero ter livro para um espírita, quero ter, eu acho legal dizer assim, a gente tem a Bíblia, a gente tem o Alcorão e a gente tem a Torá. Ou seja, é um lugar que realmente qualquer um pode chegar ali e se sentir bem, sentir que tem... Vocês não limitam questões de credo. Não. Vem de todos os tipos de literatura, inclusive de outras crenças, né? Então... Eu não acho que é o papel da livraria fazer isso. Né? A Aham. gente vive um problema grave no país com relação à censura, Sim. com relação à mídia, ou até mesmo partes do judiciário querendo dizer o que pode e o que não pode. E num ambiente democrático, a gente não pode proceder assim. Então, eu tenho a minha crença, tenho a minha preferência política, por exemplo, Claro. mas na minha loja eu tenho literatura de esquerda, de direita, de Sim, centro, e às vezes até rola tem um atendente ou outro que é mais de um lado, aí ele esconde o livro daquele ali. Tem cliente que chega e reclama, pô, mas vocês vendem o livro do Lula? Eu digo, não, a gente tem que ter... Tem que estar aberto, né? Porque... Tem que ter para todo mundo. A nossa ideia é essa, ser a livraria que vai atender aquela região, aquela comunidade, sem querer escolher o que as pessoas vão ler. Isso aí é o consumidor que escolhe. Uhum. Você comentou, né, que até saiu agora uma reportagem, faz muito tempo, né, de uma grande rede que acabou fechando e tal. Então, existe, assim, um movimento, parece, né, pode me corrigir se eu estiver errado, mas parece que tem um movimento meio que contrário, assim, das livrarias físicas estarem fechando, né? Eu vejo que no online, eu particularmente, eu compro muita coisa online, porque eu e minha esposa, a gente lê muito, então a gente adquire muita literatura. Então, mensalmente, a gente compra muito livro. Sim. E a gente tem essa prática de comprar pela internet, porque o custo acaba sendo a gente consegue preço bom pela internet, e eu creio que muita gente está aderindo cada vez mais a isso. Você que, na verdade, você não tem loja online da Santos? Não. Vocês estão trabalhando... Site somente não tem institucional. o e-commerce ainda Não. não estão trabalhando. E vocês pensam em entrar assim nessa... A gente chegou a montar uma loja, mas vendia muito pouco, quase nada. Uhum. Porque para você aparecer nas buscas, não basta botar o site no ar, já tem que pagar. Sim, fazer tráfego pago. E aí tu não pode trabalhar com o preço de capa, que é uma coisa importante para explicar para a audiência. Você tem que dar desconto. Então, o que acontece no mercado livreiro hoje? A editora publica e precifica o seu livro. O livro é R$50. Ela dá um desconto para a livraria trabalhar e revender. Claro. A livraria precisa dessa margem para sobreviver, para pagar os seus custos e tal. E é o certo, tem toda uma cadeia de pessoas envolvidas ali, profissionais que trabalham, tradutor, diagramador, tem o custo de frete, tem impressão. Impressão, o próprio autor, tem os seus royalties, tem os funcionários da livraria e tal. E aí, infelizmente, nós temos alguns players virtuais, alguns gigantes, que não dependem do livro para sobreviver. Eles banalizam e queimam o livro literalmente na internet. Por exemplo... Tem livros muito baratos na internet que... Eu fico pensando, como é que ele vende esse livro a esse preço? Cara, não tem como. Eu vou te explicar o que eles fazem. Eles vendem pelo preço de custo, ou próximo do custo, ou em alguns casos até abaixo do custo, porque não é uma livraria. Por exemplo, a Amazon. A Amazon não é uma livraria. Eu convido qualquer espectador, coloca amazon.com.br, vai ter pneu, vai ter ketchup, vai ter coisas para cozinha. É um bazar gigante online, que também vende livros. O que eles fazem com o livro? O livro é uma isca
usada Sim. para atrair as pessoas que vão atrás do livro barato. E o objetivo deles não é vender o livro, é tentar vender um celular, tentar vender um par de calçados. Então, Uhum. isso é uma coisa que é importante as pessoas saberem, porque às vezes a pessoa pensa, eu estou comprando mais barato, sim, mas está prejudicando as livrarias, quem realmente é livreiro e faz um trabalho sério, e está contribuindo para uma empresa que nem é brasileira, que é uma gigante online, o dinheiro está indo Uhum. para os Estados Unidos, que não tem compromisso nenhum com a sua comunidade local. O compromisso Uhum. deles é Seattle, que acho que é a sede lá Sim. da Amazon. E o objetivo deles não é fomentar cultura. Por exemplo, quando um autor aqui de Cachoeirinha me procura, Uhum. eu prontamente abro as portas. Você quer colocar teu livro aqui, quer fazer uma noite de autógrafo, de que forma eu posso ajudar? Uhum. Agora, o que a Amazon faz para essa pessoa? Ela vai abrir sua loja para ele fazer uma noite de autógrafo? Então, muito cuidado para o pessoal que vai só atrás de preço, às vezes. Tem toda uma cadeia que depende do consumo das pessoas, que as Uhum. pessoas valorizem o trabalho da livraria. Às vezes a gente escuta pessoas falando assim, puxa, que pena que aquele lugar fechou. Um restaurante, uma loja, eu gostava de ir lá. Uhum. E aí às vezes eu penso, mas você gostava? Quando foi a última vez que você foi? Você Uhum. gostava de passar e olhar? Ou tu ia mesmo, prestigiava, gastava lá? Uhum. Então, as minhas lojas, as pessoas elogiam muito que são bonitas. A gente faz um Uhum. arco de E livros, de fato é muito bonito a mesmo. gente capricha no projeto, gasta mais com arquiteto, faz um espaço Kiss, com grama sintética, faz um Uhum. espaço geek. A gente tenta entregar a experiência, que isso é importante. Uhum. Sim. Agora, é o lugar mais barato para comprar livros? Uhum. Não, normalmente não. Mas a gente tenta entregar algo além do ambiente ali, né? A gente tenta treinar os atendentes para que possam conversar com a pessoa. Muitas pessoas chegam lá e não sabem o que querem. Sabe? Eu quero um livro para uma criança de 4 anos. O atendente vai lá e mostra as opções. Lá no programa da TV falaram de um livro assim se assado. A pessoa não Uhum. sabe, a editora não sabe o O autor autor sabe e nada. o atendente vai ajudar a identificar. Tu viu isso aí no programa da Ana Maria Braga? Ela falou desse livro, é esse aqui que tu está falando. Então, tem um trabalho que às vezes não dá para precificar. Uhum. Então, o que eu digo É a experiência de tu ir numa livraria é, comprar um livro. Isso é uma experiência que. exatamente. E essa questão do. Então, se as pessoas gostam de poder ir numa livraria, entrar aqui na nossa loja, que funciona das 10 às 10 todos os dias, Uhum. prestigiem. Mas é R$ 20 mais barato na internet, é R$ 10 mais barato. Sim, mas se não ajudar a manter a livraria, daqui a pouco não tem mais. E Uhum. aí depois vão dizer, puxa, que pena, fechou a livraria, realmente tem que comprar pela internet. Então, prestigiem quem investe, porque a gente fez um investimento nesse município, assim como vários outros, a gente gera Sim, tá emprego, gerando emprego, renda, a gente imposto. movimenta toda a questão Uhum. do mercado editorial, valoriza e tal. Então Claro. tem um trabalho muito importante por trás disso. Uhum. E quanto a essa questão, você, nós, você está indo um pouco você está indo um pouco na contramão desse movimento de internet, né? E como que você vê isso, um padrão, fala Brasil mesmo, né? Visto que você conseguir captar bem, entender a tua ideia, eu acho assim sensacional, né? Que a gente, pô, vamos valorizar aquilo que está do nosso lado. Eu, por exemplo, eu resido aqui próximo aqui, a gente está no Shopping do Vale, né, pessoal? Então a Livraria Santos aqui no Shopping do Vale de Cachoeirinha, então venha, né? Venha ao Shopping do Vale, inclusive porque é um shopping nosso aqui da Bem, cidade, né? sim, Porque muitas vezes daqui a um pouco tu vai a Porto Alegre, né, comprar um livro, por exemplo, né, numa livraria lá, sei lá, do Iguatemi, ou seja, de onde for, e o livro tem aqui, e tu mora aqui, tá perto da tua casa, tu tá é, ajudando o teu município, tá ajudando pessoas que residem aqui, que trabalham na livraria, perfeito. né? E ajudando o Jonatas também, que tá nessa batalha e tá É, expandindo, né? exatamente. Uh, gerando uma experiência que talvez muitos não tenham, que é a experiência de ir até uma biblioteca, né? Que Sim. uma coisa que tem praticamente desaparecido, né? A experiência de tu entrar numa livraria,
né? Escolher um livro, ficar ali procurando, né? Vamos ver alguma coisa aqui para mim, ser atendido por alguém que entenda do negócio. E você acredita, então, que realmente que essa experiência ela é diferente, né? E ela vale a pena, Sim. de fato, investir. E é por isso que você está investindo nisso. Sim, com certeza. Uma coisa que mudou bastante no passado, muitas pessoas eram obrigadas a ir à livraria. Tá? Eu cito alguns exemplos. A lista escolar. O colégio fechava com alguma livraria local e os pais tinham que ir à livraria comprar os livros do ano. Você decidia estudar direito, medicina, tinha que comprar os livros para estudar. Sim, eu fiz a faculdade de Direito, por exemplo, eu comprei um Vademecum, um negócio desse, eu comprei na livraria, na Saraiva na época. Exatamente. Não sei quantos anos atrás. As pessoas eram obrigadas. Hoje, esses livros técnicos, esses sim, são vendidos normalmente na internet, até porque tem um maior valor agregado. Hoje as editoras até fizeram um movimento que nós livreiros não achamos legal, que foi ir direto nas escolas e negociar direto com a escola, de forma que o pai matricula seu filho e já recebe um link para comprar direto na editora. Então, tiraram a livraria da jogada. Então, as livrarias hoje que restam, elas não trabalham muito mais essa parte de livros técnicos, livros didáticos. E sim, livros mais ligados a lazer, bem-estar. Então, o que a livraria vende hoje? Romance, autoajuda, ficção, muito livro infantil, infanto-juvenil. E por isso também as livrarias se concentraram nos shoppings, porque é o lugar onde as pessoas estão a passeio. Em circulação. Estão circulando, tem mais tempo, estão tranquilas porque o carro está no estacionamento, tem um ar-condicionado, está ali final de semana, que são os dias de maior venda nossa, é sábado, domingo. Sim. Então as livrarias acabaram se instalando dessa forma e exploram essa linha. Então é muito importante ter uma loja bonita, uma vitrine atraente, uma loja limpa, arrumada, atendentes que vão saber vender, porque um ponto realmente estratégico que é o shopping. Porque não é mais um produto que as pessoas são obrigadas a comprar. Tu vai comprar. Se tu passou, viu um livro que chamou a atenção, foi bem atendido, vai entrar ali e comprar. Sim. Que interessante. Que legal mesmo. Então, é muito bom, assim, a gente entender um pouco, né? Porque muitas vezes é aquilo que eu disse, né? Não só eu, mas cada vez mais a gente está digital, né? Isso aqui é digital. Isso daqui é uma coisa que, tu imagina, antigamente nós precisaríamos, um momento desse, até entrar em contato com uma rede de televisão, pagar milhões para ter alguns minutos de espaço de divulgação. Hoje, tu monta um podcast com um custo razoável, né, que não é difícil de ser pago, e tu consegue, se tu quiser ainda investir em tráfego pago e tal, cara, tu alcança milhares de pessoas ali com um preço nem se compara, né? Então, acho que muito, muito interessante mesmo essa questão de nós entendermos que existe uma experiência que não pode ser perdida. E eu deixo claro, eu não sou contra o digital, não sou contra nenhum site vender livros. Até porque é um caminho sem volta, né? A nossa única bronca como livreiro é vender com grandes descontos. Porque quando a editora publica o livro, ela fixa o preço do livro. E é uma curiosidade até, porque tem N outros produtos que a indústria prepara e coloca no mercado, e você não vai achar pela metade do preço na internet. Não, eu produzo livros como editora Xbooks, cara, eu tenho preço mínimo, não tenho como, né? Então, claro, se eu realizar uma tiragem, né, eu fiz uma negociação agora de 3.000 livros, claro que o meu preço junto à fábrica de 3.000 livros é diferente do que de 100 livros. Sim. Mas eu não tenho como vender a um preço, né, assim... Então, o que a gente quer? Que esses sites vendam, mas sim pelo preço de capa, porque aí é uma concorrência... desleal, né? Se ela vender pelo preço
de capa, o preço da editora, é uma concorrência leal. Leal. O que elas fazem hoje é desleal, Desleal. porque basicamente elas exploram apenas o preço. Mas o digital, ele é importante, até no nosso ramo de livraria, porque tem muitas cidades que não têm livraria. E as pessoas têm que ter acesso. Então, Claro. para alguém que está numa cidade que não tem, pô, legal, o cara pode comprar um livro e receber lá na cidade dele. Então, a gente não tem nenhum problema, tem diversos sites e tal. O problema é essa coisa de vender muito próximo do custo, porque aí não tem como concorrer e até cria uma ideia na cabeça das pessoas, principalmente dos jovens, que o livro não tem valor. Porque é algo que está sempre na promoção, sempre com um grande desconto. Isso te diz que é algo que não tem valor. Vamos pegar um relógio de uma marca boa. Se ele custa R$1.000 na loja, pode até achar ele com um pequeno desconto, negociar, vou pagar à vista, vou conseguir 5%, 10%, mas tu nunca vai achar ele com 50% de desconto. Tu pode procurar aqui, pode procurar em São Paulo. Produto bom é assim, e o livro é um produto bom. Ou a gente tem que fazer as pessoas entenderem que é um produto bom, é um produto importante, que tem que ter um valor, que não é só aquele papel ali. Tu trabalha com isso. Conhecimento, né? Tem conhecimento. Tem gente que chega na livraria e diz, pô, esse livro tá meio caro, é R$60, é R$70. Eu digo, cara, a pessoa que escreveu esse livro, às vezes ela ficou 5 anos, 6 anos, 10 anos estudando, pesquisando, fazendo palestra. Vai chamar ela para fazer uma palestra na sua empresa. Custa 20, 30 mil reais. E o cara resumiu todo o conhecimento do trabalho dele num livro que tu leva para casa por 50, 60, 70 reais. Então não é caro. Imagina, tu pode pegar, tu pode ler, reler, pesquisar. É o conhecimento. Sim. Por que as pessoas às vezes pagam caro para fazer um curso e acham o livro caro? A pessoa vai numa lancheria, fácil, gasta R$100 para comprar um hambúrguer para si e seu filho, por exemplo. Sim. Mas o livro é caro? Não, o livro não é caro. O livro é conhecimento, o livro é cultura. E que nos leva a um outro assunto que eu sempre gosto de colocar, que é a educação. A Sim. gente fala muito da educação no país. A educação no Brasil, realmente, ela não é muito boa. Tem uma questão política, tem uma questão cultural, mas no livro nós temos a oportunidade de ajudar na educação, principalmente com as crianças e jovens. Então, a gente não pode só reclamar, a educação é ruim no Brasil. O governo não faz isso, o governo não faz aquilo. Mas aí o nosso filho pede um livro, e a gente vê isso, infelizmente, e o pai diz, não, eu não vou te dar porque tu vai estragar. Eu te dei tu não cuidou. É muito caro. Ou porque é muito caro. A educação é isso. Dê livro para os seus filhos, senta e lê com ele. Antes de dormir, criar o hábito, né? Lê uma hábito historinha, incentiva, porque são nos livros que a gente pega as ideias, que a gente expande os nossos horizontes, começa a entender o mundo de maneira mais ampla, começa a entender outros pontos de vista. Se a gente pegar países que a gente considera desenvolvidos, se fala muito isso no Brasil, né? O Brasil é um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento. Ok, vamos olhar para um país desenvolvido. O que eles têm nesse país? Todo mundo lê mais. As pessoas valorizam, as pessoas compram, têm um hábito de leitura. No Brasil, se não me engano, a última estatística era que o brasileiro lê em média 1,9 livro ano. Ou seja, a maioria de nós não chega a ler 2 livros no ano. Não, a gente perde para países que são muito menores, né? E aqui vizinhos nossos. Então, realmente, eu penso que o seu trabalho, o trabalho da editora, o seu trabalho, nós temos essa missão social de, com as tuas palavras aqui, tipo, pô, pessoal, né? É importante, né? A gente incentivar que as pessoas leiam, que as pessoas comprem livros, porque, cara, tipo, se mudar a cabeça, mudou tudo. É isso aí. Né? Perfeito. E a literatura, o livro é que vai te trazer isso. Né? A gente tem outras formas de conteúdo hoje, mas não adianta, esse negócio tá há milhares de anos no mundo, né? E vai continuar, Sim. né, Jonatas? Cara, a gente tá chegando, assim, estamos caminhando já para a parte final aqui, né? Tá muito legal mesmo, eu tenho certeza que
assim como eu tô gostando muito de te escutar, né? Eu sei que as pessoas que estão assistindo vão, pô, que interessante, entendeu? Interessante entender um pouco desse mundo que é um mundo desconhecido para a grande maioria, ainda Sim. mais num país como o Brasil, que estatisticamente falando é um país ainda de pouca leitura, né? E a gente tem a oportunidade de poder, de alguma forma, dar uma, né, tentar ajudar ou incentivar as pessoas a estarem buscando criar o hábito da leitura, comprar livros, né? Está buscando isso. E eu falo como editor, eu digo, cara, vamos escrever também, né? Começa com uns versinhos ali, né? Começa com vambora. Ninguém começa best-seller, Sim. né? Eu estive, né? Eu tenho falado bastante. Eu estive em Portugal agora, fiquei 6 meses no ano passado. Fui numa palestra lá com o Walter Ugumãe, deve conhecer. Claro. Ele contando a história dele. Cara, o cara começou escrevendo há mais de 20 anos atrás, escreveu uns versos, mostrou para uma pessoa, a pessoa incentivou ele. Ele ali meio tímido, começou 1, 2, 3, 4, 5, bum. Pô, o cara super reconhecido, mas não foi do dia para noite. Sim. E ele não começou escrevendo best-seller, ele começou com versos, algumas poesias ali e tal, né? Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o nosso público, né? O tema é livre, aquilo que, né? Passa o teu Instagram teu, pessoal, Instagram não sei se é da rede ou se tem por loja e tal, para o pessoal estar conhecendo um pouco mais aí das lojas, né? Então, eu acredito que aqui na região da Grande Porto Alegre, a maioria dos shoppings, esses shoppings, Shopping do Vale, Shopping Gravataí, Shopping Canoas, né? Tem a Livraria Santos, que é uma possibilidade da pessoa, vai na livraria, né? Final de semana, cara, vai na livraria, entra lá dentro, dá uma olhada, eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal lá, que tu vai, uma biografia, né? Um livro de... Eu gosto muito desse tema, autoajuda e tal. Tem gente que não gosta, mas eu gosto do tema, né? Livros cristãos ou talvez de outras religiões. Então, vou deixar, Jonatas, para você deixar uma mensagem aí para o nosso público. O nosso Instagram, @santoslivraria. Nosso site é livrariasantos.com. Lá tem os nossos endereços, telefone. Você clica em cima da loja. Eu disse que a gente não tem e-commerce, mas lá você clica no WhatsApp e te joga direto para o WhatsApp da loja. Então, tu pode interagir com o atendente, fazer pesquisa de livro. Podemos fazer teleentrega também. Eu queria agradecer a todo mundo que é nosso cliente, a gente atende bastante gente, então todo mundo que conhece, que de alguma forma contribui, participa, editoras, escritores, para compor esse ecossistema do livro, e deixar esse apelo quando for a próxima vez comprar um presente, uma lembrança. Tá na dúvida, talvez o tradicional, por exemplo, numa festa infantil, lá na loja de brinquedo, passa na livraria, dá um livro, alguém está fazendo aniversário, dá um livro, não sabe qual livro, nós temos o cheque presente, enfim, festa de casamento, tem livro romântico com dicas de casamento, formatura, tem livros sobre iniciar carreira, sobre negócios, prosperidade. E isso é uma coisa legal. Tem pessoas que acham que livro é uma coisa chata, uma coisa arcaica, aquele português difícil. Não, esse tempo já passou há bastante tempo. Hoje existem livros sobre praticamente qualquer assunto. Então, eu queria que meu filho começasse a ler, mas ele não gosta. O que ele gosta? Ele gosta de futebol? Tem livro sobre futebol. Ele gosta de carro? Tem livro sobre carro. Aquele cara lá, ele é meio assim, eu não sei como chegar nele. O que ele gosta? Então, praticamente qualquer área, qualquer assunto que tu imaginar, existe livro sobre. E muitas vezes a pessoa precisa ter uma experiência positiva com o livro. Que às vezes trazem lembranças da infância, da escola, que eram obrigados a ler livros que não gostavam. Então, conhecer as pessoas, ir numa livraria, procurar o que tem sobre aquele assunto e fazer a nossa parte para girar o mercado, difundir a leitura, a cultura, apoiar as livrarias, não só a Livraria Santos, mas outras na sua cidade, no seu bairro.
é muito importante para a educação, para o progresso, a evolução do país. E para qualquer um que tenha um livro que queira colocar na nossa loja, chama a gente abre as portas. Alguém que queira fazer um lançamento, uma noite de autógrafos, a gente faz também. Feira do livro fazemos, participamos. O que tiver dentro desse universo do livro, pode nos falar e a gente vai tentar ajudar e fazer o livro chegar no máximo de residências, empresas possível. Que legal. Muito obrigado, né? Foi um prazer enorme te conhecer, né? E estar escutando aí um pouco, né? Conhecendo um pouco da tua história, um pouco da livraria, né? Porque é aquilo, a gente passa na frente, olha assim, pô, que bonito, né? Acho muito legal aquele arco que vocês fazem. Que negócio bacana, Sim, assim, né? São livros de verdade. Mas é. Um arco daqueles tem em média 3.000 livros. Olha aí, 3.000. Livros de verdade. Olha aí, gente. Vale a pena, então, ó. Visita Livraria Santos, né? Aqui na Grande Porto Alegre. Tem em Caxias, tem em outras cidades também. Sim. Você pode entrar no site. Lá tu consegue, inclusive, visualizar as unidades. livrariasantos.com, né? Nossas lojas, tem todos os nossos Olha endereços. aí, que legal. Muito obrigado mesmo, né? A gente deseja sucesso para vocês, né? Até porque a gente tá no mesmo ramo, assim, né? A gente tá Isso lidando aí. um dia com um livro, né? Sim. Nosso trabalho é um pouco diferente, a gente produz, vocês vendem, né? isso aí. A gente vende também, mas vende mais, né? Claro. Mas realmente é uma satisfação para mim poder estar com você aqui. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. A gente vai poder aí colocar os cortes na internet, vai divulgar no nosso canal do YouTube. Legal. E vai ser muito legal. A Livraria Santos vai ter novos leitores, né? Pessoas que vão estar conhecendo a tua loja, né? Gente, estamos chegando ao final de mais um podcast, né? Esse é o episódio 06 da primeira temporada. Você pode entrar em contato conosco lá no Instagram, @editoraxbooks, né? Você pode também nos chamar no WhatsApp, 51 996465462, 51 996465462 e o nosso e-mail editoraxbooks@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima.